Então fala você, ligado aqui no canal, sou Eduardo Ferrari e trago notícias importantes do Vasco. Antes eu peço a sua inscrição aqui embaixo, tem um botão vermelho inscrito, inscreva-se. Para você que ainda não é inscrito, dê essa moral aí, reforça a tua inscrição, reforça aqui embaixo o teu like e habilite o sino de notificações na opção todos. Copie o link do vídeo aqui também, compartilhe em grupos de Telegram, de WhatsApp, de Facebook e diz para todo mundo que tem vídeo novo no canal. É sempre muito importante e de graça a sua inscrição e, é claro, a sua participação também. Beleza? Aqui, gente, temos um assunto urgente demais envolvendo Transferban da FIFA. Vamos falar sobre o jogo do Vasco também. Daqui a pouquinho, 9h30 da noite, contra o Del Valle, pela Copa Sul-Americana. Sobre o Cruzeiro, né, querendo demais o Cauã Barros, um talento nato do Vasco, um baita de um volante barra meia, cria do Vasco, se destacando demais no América Mineiro, e o Cruzeiro, ó, sufocando o Vasco, já fez 3 propostas, o Vasco negou as 3, né? Enfim, o Vasco sabe do talento do garoto, do valor do garoto, e agora, na minha opinião, o Vasco precisa trazer, né, o Barros de volta. Lá atrás, por conta do Gary Medel, né, antigo volante do Vasco, o Vasco fez a opção, então, na época, com o Ramon Dias, em emprestar o Cauã Barros, na época, pro Amazonas, né? Então, lá no Amazonas, ele também se destacou. Daí ele chamou a atenção do América Mineiro, né? O Vasco emprestou, fez um novo empréstimo, agora o menino se destaca novamente. E tô para dizer para vocês aqui, eu acompanhei base desse menino, esse menino é superior a muitos volantes do Vasco, hein? Tem mais bola para entregar do que muitos volantes desse atual Vasco. Então tem que estar atento e ligado, porque parece que a nossa base não tem valor. A nossa base vale... O JP é outro volante nato do nosso Vasco da Gama. Nós temos bons reforços na nossa base, né? Então, é bom que o Vasco realmente fique atento. Se a proposta não for boa, é realmente buscar novos valores pelo garoto, repetindo aqui, que tem buscado um valor, enfim, tem jogado muita bola na realidade, e assim, é grande jogador, é da nossa base, e tomara que o Vasco, se fizer a negociação, que seja boa para ambas as partes, principalmente para o Vasco. Mas na minha opinião, que ele retorne para o Vasco, porque a camisa do Vasco é muito pesada, e o Vasco vai conseguir realmente fazer uma boa venda aí com o Barros, e também o Barros pode jogar muito bem com a camisa do Vasco também. Deixa eu falar sobre um assunto urgente demais aqui, porque envolve Transferban da FIFA, e você vai falar, pô, Eduardo, que história é essa? O Vasco não pagou o passe do Juan Esforza, né, que foi comprado junto ao New Old Boys, né, da Argentina, e que história é essa? O Vasco, enfim, comprou o Juan Esforza por cerca de 12 milhões de reais. Olha, gente, é uma compra da 777. Realmente as parcelas estão atrasadas, mas a boa notícia é que o Vasco já se entendeu com os dirigentes do New Old Boys e vai realizar o pagamento e vai tirar o Transferban da FIFA. Ou seja, isso não será um problema para o Vasco. Nesse momento Nesse momento o Vasco não pode registrar nenhum reforço, nenhum jogador. Nesse momento, tá? A situação é grave. Mas o Vasco já resolveu, o Vasco já deu andamento na situação, né? E, enfim, o Vasco tem que corrigir, né, situações das gestões passadas, né? E aqui é claro que eu tenho que lembrar da 777, do Jorge Salgado, depois de Lúcio Barbosa, enfim, as pessoas, Luiz Melo, essa galera, Alexandre Matos, essa galera toda que passou pelo Vasco, eles passaram pelo Vasco, realmente fizeram uma bagunça no Vasco. E agora, né, o Pedrinho está tentando corrigir, tentando resolver essa situação aí. E essa aqui do Transferban já está resolvida, tá, gente? Já está resolvida, o Vasco já conseguiu chegar no denominador comum e agora aguardar a cena dos próximos capítulos, derrubar esse Transferban e registrar os novos reforços. O Vasco negocia com alguns atacantes, a prioridade do Vasco nesse momento é a contratação de mais um atacante e, segundo informações, o Vasco não terá problema para registrar os novos reforços, não. Isso porque, repetindo aqui, já se entendeu com a galera lá do New World Boys da Argentina, valeu? Agora deixa eu falar aqui sobre esse jogo daqui a pouco contra a equipe do Del Valle.
É um jogo importante, é um jogo de Copa Sul-Americana, é um jogo contra uma equipe que saiu da Libertadores. Uma equipe que não é boba, uma equipe forte. O Vasco tem um desfalque hoje, simplesmente do craque do time, Felipe Coutinho, que não joga, está fora do jogo. Então, o Vasco vai precisar realmente jogar bem, o Vasco realmente vai precisar desenvolver um bom futebol para que possa conquistar e avançar, né, na Copa Sul-Americana. O provável Vasco para o jogo dessa noite é o seguinte: Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, a dupla de zaga com João Vitor e Lucas Freitas, né, escolhido aí também no time titular. Quem tem treinado aqui no lugar do Lucas Freitas é o Hugo Moura, tá? O Hugo Moura tem jogado aqui no lugar do Lucas Freitas, pelo menos nos treinamentos. Lucas Piton é o lateral esquerdo, Hugo Moura, Tietê e Garré formam o meio campo. Quem corre por fora aqui é o Alex Teixeira, mas o Garré deve ser escolhido como o substituto, né, do Felipe Coutinho. E no ataque, Nuno Moreira, Ryan e Verrete. Olha, gente, o Vasco tem boa equipe. O Vasco tem condições, na minha opinião, de vencer o jogo. O Vasco tem condições de fazer uma partida realmente firme contra o Del Valle. Agora, não dá para ficar pensando em passado, como eu vejo algumas pessoas aqui o tempo inteiro comentando de passado, passado, passado. Gente, o Vasco jogou contra o Botafogo, realmente perdeu, mas o Vasco enfrentou uma das principais equipes do Brasil, uma equipe milionária. A equipe do John Textor não é uma equipe qualquer. Eu falo aqui no canal, e eu não tenho vaidade nenhuma com relação a isso, eu falo que nós temos 3 equipes fora, acima da média no futebol brasileiro: Palmeiras, Flamengo e Botafogo. Para o Vasco realmente equiparar esse futebol dessas 3 equipes, o Vasco vai precisar, obviamente, fazer grandes contratações. Então, perder para o Botafogo por 2-0 só, eu acho até que o Vasco começou jogando bem, não foi uma derrota, é claro. Botafogo é freguês, Botafogo é clássico, o Vasco pode vencer, mas não adianta aqui ficar querendo que o Vasco desenvolva futebol de alto nível contra esse tipo de equipe, como é a equipe do Botafogo. A equipe do Botafogo, repetindo aqui, é uma equipe muito acima da média. Então o Vasco hoje, contra a equipe do Del Valle, uma equipe inferior à equipe do Botafogo, vai conseguir fazer um jogo melhor, vai conseguir jogar melhor do que jogou contra a equipe do Botafogo e, na minha opinião, conquistar a vitória. Então, assim, eu sei que muita gente aqui acaba ficando desanimada porque perde um clássico. O Vasco só venceu um clássico, né, dos 8 disputados esse ano. Né? Realmente é complicado, é chato, porque é o Vasco. O Vasco é um gigante no cenário nacional e mundial. Mas eu prefiro continuar acreditando. Eu prefiro entender que o trabalho do Fernando Diniz está sendo muito bem feito, muito bem realizado, né, para que o Vasco possa realmente sair dessa situação de dificuldade no futebol brasileiro, nacional, mundial também, porque o Vasco é mundialmente conhecido, eu sempre falo sobre isso aqui. Então, assim, Botafogo são águas passadas, já foi, tá? Hoje é o Del Valle, uma outra competição, uma competição sul-americana. É jogar o fino da bola. O importante hoje, na realidade, é a classificação, é a vitória, jogando bonito, jogando feio. Eu quero o Vasco avançando na Copa Sul-Americana. E eu acho que você também. Então, você que acredita na vitória do Vasco essa noite, sobe o like aqui embaixo, reforça aí a tua inscrição. Vamos pra cima, porque daqui a pouco tem pós-jogo aqui no canal Vasco Connection também. Tá certo? Então, mais uma vez eu peço aqui, reforça aí a tua inscrição, reforça o teu like, fica atento aí pro jogo e pro pós-jogo daqui a pouquinho. O pós-jogo hoje é um pouco mais tarde, mas fica atento. Valeu? Um beijo no coração de todos vocês. Eu sou Eduardo Ferrari. Saudações vascaínas.